Muito bem, vamos aqui à solução de mais 3 questõezinhas. Pessoal, nós temos aqui, ó, que se coloque, desculpa, os cartazes agora mesmo. Então essa expressão está correta ou está errada, né? Ela está errada. Por quê, ó? O correto seria, ó, que se coloque os cartazes agora mesmo. O verbo colocar, ele é transitivo direto. E o se, ele é partícula passivadora. Portanto, o sujeito sofre a ação do verbo. Colocando o verbo na voz passiva, nós teríamos que os cartazes sejam colocados. Sujeito paciente, os cartazes estão no plural. Logo, o verbo também deverá ir para o plural. Entendeu? Então, aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Verbo colocar, transitivo direto. Coloca o verbo na voz passiva analítica. Nós vamos ter que os cartazes sejam colocados agora mesmo. Ok? Então está errada aí essa colocação. O verbo ele tem que concordar com o sujeito. Quem é o sujeito da oração? O sujeito aqui é os cartazes. Como o sujeito está no plural, o verbo deve ir também para o plural. Aqui se obedecem às leis. Está certo ou está errado? Né? Então está errado, pessoal. Por quê? Ó? Veja bem, ó. O verbo obedecer, ele é transitivo indireto. E este se aqui, ele é índice de determinação do sujeito. Portanto, o verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular. Por que esse se está aqui antes do verbo? Porque o aqui é um adjunto adverbial. Então, o advérbio, né, o advérbio em si, ele atrai, né, o pronome. Ele é um fator de próclise. Por isso que ele está aqui. Então, veja bem. Mas mesmo estando aqui na frente do verbo, ele é, aliás, antes do verbo, ele é índice de determinação do sujeito. O verbo é transitivo indireto e esse se é índice de determinação do sujeito. Quando nós temos o índice de determinação do sujeito, nós temos naturalmente um sujeito determinado. E um sujeito determinado, no caso com índice de determinação do sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Nesse caso aqui, ó, ele estava na terceira pessoa, mas do plural. Tá? Então ele tem que ficar no singular. Mais um exemplo, R$200 são muito poucos. Certo ou errado aqui essa expressão? R$200 são muito pouco. Está errado, pessoal. O correto é dizer R$200 é muito pouco e não são muito pouco. Por quê? Ó? Se o sujeito for uma quantidade no plural, quem é o sujeito? R$200. E o predicativo do sujeito, palavra ou expressão como muito, pouco, bastante, suficiente, uma fortuna, uma miséria, o verbo tem que ficar no singular. Então, nós vimos aí essa regra, tá? Se o sujeito representa uma quantidade, né, e o predicativo for representado por essas palavras que nós falamos, o verbo deverá ficar no singular.